Fala galera, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Márcio Marinho. O canal ainda não tem o nome definitivo, por enquanto ele se chama Canal BR Austrália, mas talvez eu modifique esse nome para Brazuca na Austrália ou qualquer outro nome que seja melhor. Mas eu vou ver isso aí nas próximas semanas, como é que fica. Então hoje eu quero continuar o papo do nosso último vídeo, né? Hoje eu tô gravando aqui do lado de fora da minha casa. Eu tô tentando sair mais, né, do meu quarto lá, que é onde eu tenho o meu escritório, que faço todas as coisas, então para um ambiente mais livre aqui. Hoje parou de chover, então o clima tá melhor, né? E eu consegui sair aqui agora no final da tarde. E mais uma vez aí pra vocês, saúde pra vocês, tomando um vinhozinho aqui no final do dia. Muito bom. Então vamos continuar nosso papo aí de ontem, continuar falando um pouco da minha experiência aqui na Austrália, as primeiras impressões que eu tive aqui do país quando eu cheguei. Como eu disse pra vocês, eu cheguei aqui em fevereiro de 2011. E nessa época, né, entre novembro e final de março, acontece verão aqui, então tava bem quente no dia, né? Tava mais ou menos uns 33 graus. Bem quente para os padrões de Sydney, não para os padrões do Rio de Janeiro. Que quem é carioca ou quem já passou o verão no Rio sabe que a chapa aí é quente e as coisas... a temperatura fica muito quente. Mas para os padrões aqui de Sydney, estava bem quente, estava bem calor no dia, estava um dia lindo. E o primeiro grande impacto que eu tive, né, que foi o grande choque de realidade, digamos assim, foi que assim que eu desci do avião e que eu entrei no saguão do aeroporto, a grande maioria das pessoas que eu vi eram pessoas asiáticas. E eu tinha aquela imagem na minha cabeça, ou tinha aquela fairy tale na minha cabeça, de que a grande maioria das pessoas seriam caucasianas, brancas, descendentes de ingleses, o que foi muito engraçado, porque não foi isso que eu vi naquele dia no aeroporto. Também tem muita... Quando você anda pela cidade, você vê que tem muita mistura de um monte de gente de vários lugares, da Ásia, da Europa, enfim, e de vários outros lugares. O pessoal da Ásia, em específico, é porque aqui na Austrália, né, a Austrália fica localizada na Oceania e que fica muito próximo da Ásia, né, de todos os países aí da Ásia, Japão, China, Índia também, né, faz parte ali daquela área, vários outros países aqui da Ásia, Tailândia também, então tem muita influência asiática aqui na Austrália, que é algo maravilhoso, e isso se materializa nas comidas e também na parte cultural da cidade também. Então, esse foi o primeiro grande choque para mim, eu diria, o primeiro grande choque de realidade, né? A gente tem sempre aquelas ideias ou aquelas imagens na cabeça que nem sempre a realidade condiz com aquilo que a gente imagina. Então, essa foi a primeira grande impressão que eu tive, né, da Austrália de ser. Eu achava que era um país que era, digamos assim, não muito misturado, mas eu tive uma ótima impressão por outro lado, que é uma mistura muito louca, né? Tem gente de quase que todos os lugares do mundo. E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, no Brasil nós somos misturados, né? Nós somos uma raça mista, digamos assim, por conta de termos a influência europeia, africana e quase do mundo todo. Mas durante esses 500 anos aí, né, nós já misturamos bastante e temos aí algumas poucas regiões que, digamos, tenham pessoas que, ou povos ou comunidades que não sejam tão misturados, mas no geral nós somos bem misturados. Aqui, como esse processo de imigração ele começou há muito pouco tempo atrás, né, digamos 50 anos atrás mais ou menos, a gente ainda vê hoje muita primeira geração dos povos chegando ainda, então isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa muito que é um barato total. Então, continuando aí, mais das minhas primeiras impressões. Outra grande impressão que eu tive, eu ainda estava no avião, foi quando a gente estava chegando aqui em Sydney, né, que o avião baixou um pouco mais, que já dava para ver a cidade. Eu achei fantástico, muito interessante e surreal a quantidade de área verde que dava para ver do avião. Era assim, um troço assim que até hoje eu fico muito espantado e que me dá uma alegria enorme. Aqui, em qualquer lugar que você vá, tem uma área verde, vai ter um parque, vai ter um lugar, né, que é gramado ou que tem muita árvore, que dá para fazer piquenique, que dá para passar o dia. Isso é muito legal. Foi uma outra grande primeira impressão que eu tive aqui da Austrália, né, que é a parte de verde, né, a parte de onde as pessoas vão, né, para relaxar, para exercitar, para fazer uma caminhada ou para passar o dia inteiro com a família, enfim, não importa. Aqui existem muitas dessas áreas, pelo menos aqui em Sydney, né, que é a cidade onde eu moro, tem dessas áreas para tudo enquanto que é lugar. A terceira impressão
foram, né, que na época meu filho era pequeno, né, ele tinha 4 anos de idade, então também a gente tinha muito aqui parques direcionados para crianças, né. Nós tínhamos esses parques que a gente chama tudo aqui de parque, né, mas são parques florestais, né, onde tem as áreas verdes, árvores, gramados e tudo mais. E geralmente dentro desses parques também tem os parques que são playgrounds para criança, né? Então tem muita coisa para criança na cidade, então é muito legal para quem tem filho pequeno, né? Até ali a pré-adolescência é fenomenal. Assim, meu filho aproveitou tudo, toda a infância dele, assim, a gente sempre levava ele para um parque aqui ou ali, assim, era uma coisa muito boa. Foi outra boa primeira impressão. A impressão na parte de comida, a gente sempre comeu em casa também, né? Muita coisa. Então a gente sempre conseguiu achar aqui tudo que a gente precisava, assim, que a gente estava acostumado a comer na época. A gente ainda come comida brasileira, arroz, feijão, carne. Então a gente conseguiu achar isso tudo aí no supermercado. Acho que na época, se eu não me engano, o feijão deu um pouquinho de trabalho, porque não era muito popular na época, né? Isso já tem 12 anos aí. Então, não era em todos os supermercados que tinham, mas logo depois começou a aparecer mais, ficou mais popular o feijão preto que a gente come no Rio de Janeiro. E até porque aqui na Ásia, né, países da Ásia, vários povos comem arroz, né, e feijão também. Não foi difícil de achar. Foi uma coisa ótima, porque era comida que a gente estava acostumado a comer, né? Então, foi muito bom. Acho que essa parte do ambiente, né, do ambiente florestal daqui, foi uma primeira impressão muito boa. Parte de ter, né, muita mistura no sentido de vários povos diferentes, né, apesar de serem primeira ou a segunda geração daquele povo, daquela família, foi também uma impressão muito boa, né? É muito legal ter contato com essas culturas, né, porque estão frescas ali, né? Por exemplo, eu sou a primeira geração, né, da minha família que eu mudei pra cá, né, de brasileiros, então todo mundo que tem contato comigo, eu tenho as coisas mais frescas aqui na minha memória, apesar de ter saído do Brasil há 12 anos, então eu posso fazer essa troca legal com eles. Comida muito boa, todas as comidas aqui, comida italiana, comida vietnamita, tailandesa, chinesa, japonesa, tem de tudo por aqui. Outra questão, né, de primeiras impressões foi o emprego. Eu, na época, vim, como eu disse pra vocês aí no vídeo anterior, eu vim com visto de residência permanente, então eu já podia morar na Austrália pra sempre, né, e em qualquer lugar, não tinha restrição alguma com aquele visto, é o visto 175. Eu tentei colocar no vídeo de ontem, mas o YouTube não me deixou. Eles querem que eu verifique alguma coisa que eu vou tentar verificar durante a semana para poder postar alguns links ali embaixo. Mas, enfim, foi esse visto, né, que eu tinha, era o Independent Skills Visa, e com isso eu podia morar para sempre aqui, então eu podia morar em qualquer lugar. Eu podia trabalhar também para qualquer empresa, não tinha restrição alguma. Mas eu vim sem emprego, porque assim que o visto saiu, eu falei, eu vou agora, essa é a oportunidade de eu ir. Foi, assim, eu digo que eu era corajoso pra caramba. Digamos que eu era muito macho naquela época. Mas assim, foi uma época diferente, né? Porque há 12 anos atrás as coisas eram diferentes, assim, ainda tinha muito fluxo, né, de gente chegando e saindo. E eu consegui emprego, assim, umas 2 semanas depois que eu cheguei aqui, né? Na primeira semana eu tava meio inválido por conta do jet lag, eu tava muito mal, tava dormindo várias horas durante o dia, dormia durante o dia, acordava de noite, tava bem estranho. Mas depois de uma semana eu já estava procurando, né, antes de vir para cá, e aí quando eu cheguei aqui eu já comecei de novo a procurar, mandar currículos. Então 2 semanas depois eu consegui, né, arrumar uma vaga de emprego aqui em Sydney, que foi no bairro mais longe aqui. Na época eu morava em outro bairro na época, e eu tinha que pegar, eram 2 ônibus e mais um trem para poder chegar lá. E na volta também a mesma coisa. Mas essa parte, né, pelo menos aconteceu comigo, que eu já tinha o visto de residente permanente. E eu soube de algumas outras pessoas também que aconteceu a mesma coisa. É que quando você chega aqui, é um recomeço. Eu não tinha isso muito claro dentro da minha cabeça, que seria um total recomeço. Como eu tinha muita experiência profissional, já cheguei aqui sendo sênior, uma bagagem muito grande, tendo um currículo muito bom, mas chegando aqui, eu não conhecia ninguém, não tinha referências nenhuma daqui. Então, tudo isso, né, essas coisas, todo esse meu frescor quando eu cheguei aqui, me dificultou muito, né, a conseguir a vaga que eu achava que eu conseguiria por conta dessa minha falta de experiência local. Essa é uma das coisas que eu conversei muito com os recrutadores, né? A tal da experiência local. Geralmente, quando a pessoa chega aqui, com visto
chegava, né, com visto permanente, era meio complicado, assim, da pessoa pegar, né, o mesmo cargo que ela tinha antes, por exemplo, no Brasil. Se a pessoa fosse já nativa na língua inglesa e viesse dos Estados Unidos e Reino Unido ou qualquer outro lugar, com certeza era mais fácil. Mas se você viesse de algum outro país, já era uma coisa mais complicada, porque, enfim, pode ter sido, pode não ter sido preconceito na época, não sei exatamente, ou não consigo inferir 100% sobre isso, mas também olhando pelo lado da empresa, é complicado, né? Vem um João Ninguém lá do outro lado do mundo, te mostrando um currículo, e a empresa tem que acreditar que aquele profissional é realmente o que diz ser. Foram essas as regras do jogo que eu encontrei aqui. Mas, de qualquer forma, eu consegui esse emprego 2 semanas depois que eu cheguei aqui e fiquei trabalhando lá durante 6 meses, né? Porque era muito longe, eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Foi ótimo, esse emprego foi bom, foi o que me deu um bom início aqui também. Eu não tive que me preocupar com dinheiro, porque já cheguei, né, quase que trabalhando, né, 2 semanas depois já estava trabalhando. Não, na verdade, eu cheguei e consegui esse emprego 2 semanas depois e eu comecei 2 semanas depois disso. Então, comecei a trabalhar mais ou menos um mês depois que eu cheguei aqui na Austrália. Então, foi ótimo para mim, eu não tenho nada do que reclamar, mas olhando para trás agora, eu consigo ver as coisas que eu também não estava preparado para mudança. Eu tinha um script na minha cabeça que não era realista, né? Tinha algo que eu imaginava que seria, mas que aquilo não foi verdade. Muito disso também eu acredito a minha falta de experiência, né? Porque essa foi a primeira vez que eu havia saído do Brasil. Eu nunca tinha saído do Brasil antes, e eu saí do Brasil direto para vir para cá em 2011. Então, eu estava bem, assim, digamos, bebê, né, nessa minha mentalidade de morar fora. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui. Quando a pessoa quer morar fora, se possível, a pessoa deve primeiro passar algum tempo, né, nesse lugar, até como turista mesmo, sei lá, 1 mês ou 2 meses, para ver como é que é, para ter aquele primeiro gostinho, né? Não é a mesma coisa, né? Ser turista e morar são coisas completamente diferentes, mas pelo menos essa parte do turismo, ou parte de passar algum tempinho ali, vai te dar um melhor insight, ou vai te dar uma visão melhor do lugar e de como as coisas funcionam. Mas, no fim, sim, eu não tenho do que reclamar. Foi mais um processo de aprendizado para mim, e que foi muito bom. Não tenho nada do que reclamar. Então, essa segunda parte foi mais ou menos isso, né? A chegada daqui, minhas primeiras impressões. A cidade é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito limpa, né? Se eu comparar com o Rio de Janeiro em si, né? Capital com capital, é uma cidade que é extremamente segura, né? Mais uma vez, comparando com o que a gente conhece do Brasil e Estados Unidos, é uma cidade extremamente segura. Assim, já vim várias vezes no final do ano, né? Tem os fogos aqui no centro da cidade. Termina os fogos lá, o centro da cidade está abarrotado de gente, assim, é muita gente, muita gente, sei lá, talvez alguns milhões de pessoas no espaço ali do centro da cidade, e termina ali os fogos, pessoal que está no restaurante, que sai do restaurante, ou está na grama vendo os fogos, ou que, enfim, está no barco, todo mundo evacua o centro da cidade, né, que vai para suas casas, para os subúrbios tranquilamente. Tem ônibus, tem trem, tem barca já preparado para a galera ir embora, e assim, não tem assalto, não tem roubo, não tem furto. Óbvio, deve ter alguém, né, puxar na carteira de alguém ali de vez em quando, que isso acontece em qualquer lugar, mas assim, é um lugar extremamente seguro, e já vim andando para casa também de madrugada. É um lugar que é extremamente tranquilo, digamos assim. Não tem nem comparação, né, com o Rio de Janeiro da época que eu saí daí, em 2011. Que foi na época, inclusive, que estavam pacificando lá o Morro do Alemão, enfim, tinha toda aquela confusão lá. Então, Sydney e Austrália, em geral, é um lugar que é fantástico na questão de segurança, na questão da infraestrutura, né, para as pessoas poderem usar os espaços públicos. É muito legal. Eu vou tentar fazer essa semana, durante a semana, ou no final de semana mesmo, mostrar para vocês um pouco de algum parque aqui perto. Vocês vão ver que tem muita área verde, tem água, né, que aqui a cidade inteira tem água para tudo quanto que é lugar, né, tem lagos, tem baías, tem churrasqueiras que são públicas, né, o pessoal pode simplesmente ir lá e, né, forra, liga a churrasqueira, bota a carne lá e faz o churrasquinho, passa lá o dia inteiro. Então eu vou mostrar isso também para vocês. É isso por esse vídeo aqui, não quero que o vídeo também fique muito longo. Não se esqueça de
dá um like aí no vídeo, dá um subscribe aí, né? Assina o canal, clica também no sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tiver alguma questão, alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, né? Alguma pergunta que você tem, alguma dúvida, que eu vou respondendo todo mundo aí conforme eu tiver um tempinho aqui. Valeu? E vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, galera!